Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Relationship Advice e foi feita pelo usuário Throwaway 17274829. Minha esposa tem 25 anos e ela também tem mais de 1000 matches no Tinder. Somos namorados desde o ensino médio. Temos um filho pequeno. Eu, um homem de 25 anos, tenho um relacionamento sólido com minha esposa, também de 25. Desde o começo, nos conhecemos no fundamental e começamos a namorar no segundo ano do ensino médio. Mesmo na 8ª série, já sabíamos que ficaríamos juntos, só não namorávamos por causa dos pais dela, o que era tranquilo. Olhando para trás, nenhum aluno da 8ª série, nem eu, estava pronto para um relacionamento sério. A gente sempre soube. No primeiro ano, ela foi intimidada por veteranos do time de futebol, do qual fazia parte. Era só aquelas coisas típicas de adolescente, mas eu escrevi um cartão para ela dizendo o quanto a amizade dela significava para mim, o quanto eu estava feliz por tê-la na minha vida. E também dei para ela um colar pequeno, nada caro, na verdade é de plástico. Mas ela adorou, me abraçou, disse que nunca queria que a gente se tornasse estranhos, e ela tem usado o colar praticamente todos os dias desde então. Agora temo que, se minha saúde mental for importante, talvez eu precise tornar alguém um estranho. Fomos para a mesma faculdade, ela me seguiu, algo que eu não recomendei, a menos que realmente quisesse estudar lá pelas qualidades da própria instituição. Ela afirmou que queria sim, e que eu não tinha nada a ver com isso. Namoramos durante todo o tempo, íamos a festas juntos, etc. Eu nunca me preocupei com a infidelidade dela, e ela nunca se preocupou com a minha, algo que eu achava um bom sinal. Se ela se preocupasse com minha fidelidade, eu achava que ela talvez estivesse projetando as próprias dificuldades para manter nossa confiança mútua. Avançando para 2 anos atrás, nós dois recém-formados, eu consegui um emprego bem remunerado logo após a faculdade como redator para um jornal local. Também assumi funções de editor. E estando em uma cidade bastante grande, eu era bem pago e aliás ainda sou, uma pequena celebridade na região. Eu também apareço na TV para fazer reportagens de vez em quando e sou convidado em alguns programas locais. Minha então namorada e eu conseguimos um apartamento na cidade. Ela também tinha um bom emprego como gerente em um restaurante local. As coisas estavam indo bem. Não estou sendo arrogante. Esse é um detalhe importante para o que vem a seguir. Cerca de 18 meses atrás, recebi uma ligação da minha namorada. Ela estava grávida. Eu, com 23 anos na época, fiquei obviamente um pouco atordoado. Considerei as opções na minha cabeça. Adoção, interrupção da gravidez, ser pai. Eu não mencionei essas 2 primeiras opções para minha então namorada. Achei que poderia parecer insensível. Ela queria ficar com o bebê. Achei que era jovem, rico e maduro para minha idade, mas imagino que muitos jovens adultos pensem o mesmo. Concordei em ficar com o bebê, e após decidir isso, fiquei muito animado com a ideia de ser pai. A gravidez correu bem até o final. Depois minha namorada se machucou. Ela enfrentou depressão após isso, achando que o bebê estava machucado, mesmo com o médico garantindo que estava tudo bem. Tolamente pedi ela em casamento. Eu realmente queria me casar com ela, e achei que seria bom para o bebê ter uma mãe e um pai casados. Eu também queria animá-la. Casamos alguns meses após o nascimento do nosso filho. Ela teve uma depressão pós-parto séria e meu trabalho ficou mais exigente. Eu não conseguia ficar tanto tempo em casa. Meu status aumentou e minha esposa tinha um pouco de peso extra. Não estava acima do peso, mas dava para notar que isso a incomodava. Ela parecia muito insegura, achando que eu estava traindo, mas eu não estava, nem de longe. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Então, na semana passada, minha esposa deixou o celular dela na mesa da cozinha enquanto lavava a louça. Ele vibrou, e eu olhei para ele. Não quis bisbilhotar. Quando um celular vibra, às vezes a gente olha, sabe? Era um novo match no Tinder. Meu coração começou a disparar na hora, mas minha esposa estava do outro lado da sala, então eu não peguei o celular para investigar mais. Não consegui dormir naquela noite, por motivos óbvios. Minha esposa só pegou no sono perto da 1 da manhã. O bebê nos mantém acordados. Minha curiosidade falou mais alto e eu abri o celular dela. Cada um de nós tem a digital registrada no celular do outro. Ela tem mais de 1000 matches. Eu não tive coragem de olhar as conversas. Isso teria me destruído. Deixei o celular de lado e não dormi nada naquela noite. Já faz cerca de 1 semana, e eu provavelmente dormi um total de 13 horas desde então. Não consigo comer. Quando minha esposa pergunta o que há, digo que é por causa do trabalho, que também foi afetado. Estou perdido, Reddit. Não posso falar disso com meus amigos, pois muitos são próximos da minha esposa, e não sei se ela chegou a se encontrar com algum dos matches.
Então, não quero fazer tempestade em copo d'água. Desculpe pelo post longo, minha cabeça está a mil faz tempo e eu não tenho dormido. Bem, OP, na minha opinião existem duas possibilidades. A primeira, óbvia, é que ela está querendo te trair, se já não fez isso, mas você ainda não tem certeza. Você não leu nenhuma conversa e aparentemente não viu nenhum tipo de mudança na rotina dela ou algo assim. Ela nem protege o celular como a traidora comum faria. A segunda opção, que é a que eu acho mais provável com todo o contexto que você nos deu, é que ela está de alguma forma usando o Tinder para conseguir uma levantada no astral ou se sentir validada ou algo assim. Então essa é a primeira coisa que eu acho que você precisa descobrir. Se for o caso de ela estar te traindo, bem, acho que você sabe o que tem que fazer. Mas novamente, eu acho que a opção mais provável é a de que ela precisa de uma melhora no humor. Então, quanto a isso, eu sentaria com ela e conversaria. Diga a ela o que eu descobri e peça para ela explicar, assim vocês podem juntos fazer um plano para seguir em frente. Por exemplo, terapia de casal pode ser uma opção. E vocês aí, o que acham? Me contem nos comentários. Vamos ver os comentários da comunidade. Hopeful Roads diz: Irmão, não existe absolutamente nenhum motivo para ter o Tinder no seu celular se você é casado ou está em um relacionamento. Não vou ficar especulando nem nada, mas você definitivamente deveria conversar com ela sobre isso. Claro, ela vai acabar dizendo que não é nada, mas você definitivamente precisa fazer alguma coisa antes que isso vire algo mais sério. Pela sua própria saúde, confronte ela. As pessoas vão discordar de mim, mas ter o Tinder no celular, na minha opinião, significa só uma coisa. Você está tentando ficar com outras pessoas. E Ópia responde: é assim que eu vejo também. Eu fico tentando pensar em outras explicações, mas todas parecem fracas, no máximo. O usuário 622 do Reddit diz: se agora a autoestima dela está tão ruim quanto você falou, ela pode ter feito isso só para inflar o ego e nada mais. Isso não torna a situação aceitável, nem um pouco. Só estou dizendo que você precisa conversar com ela sobre isso para saber todos os fatos antes de tomar qualquer decisão precipitada. Sua forma de lidar com isso também afeta seu filho. Subacumulador 111 diz: cara, sinceramente não tem necessidade de conversar com ela. Só existe um motivo para ter o Tinder no celular. Ou ela já está aprontando ou está se preparando para isso. Se você perguntar para ela sobre isso, ela vai mentir até o fim dos tempos e dizer qualquer coisa para evitar que a vida dela desmorone. Ela te conhece muito bem e vai ser muito boa em te manipular. Você precisa se divorciar. Eu procuraria um advogado o quanto antes. Se quiser contar o que descobriu, faça isso após buscar orientação jurídica. Não há desculpa para ter Tinder instalado sendo casado. E Beck01221 diz: eu sei que você está com medo de ler as mensagens, mas acho que você precisa fazer isso antes de confrontá-la. Ela vai apagar essas mensagens e então você sempre vai duvidar dela se ela disser que nada aconteceu e que só queria um afago no ego, já que você não está muito em casa e ela ganhou peso. É preciso saber se ela te traiu, não só ouvir a negação. Vai ser difícil confiar nela novamente, se é que conseguirá. Mas pense bem e com calma sobre o que você quer, o que você pode e não pode aceitar sobre ela estar no Tinder e como isso pode ser resolvido. Você ainda não a acusou, então tem tempo para pensar sobre isso. Isso vai te mostrar a melhor forma de abordá-la. Ok, a comunidade varia de descubra o que está acontecendo antes de falar, a divorcie-se e procure um advogado. Concordo mais com o último. Antes de confrontá-la, ele precisa entender o que está acontecendo. Pelo menos leia as conversas para saber. De qualquer forma, vamos passar para a atualização para ver como essa história termina. Criei coragem e confrontei minha esposa sobre isso há 3 dias, no domingo. Fomos a um brunch e depois eu contei a ela que vi uma notificação do Tinder. Ela me disse que usa isso para se sentir mais confiante. Nada surpreendente. Em seguida, ela abriu o perfil dela e me mostrou que não tinha conversado com nenhum dos caras com quem deu match. Eu rolei um pouco ali, algo que ela deixou eu fazer, e vi que ela estava dizendo a verdade. Havia muitas mensagens chegando de caras atirados, nenhuma das quais ela respondeu, nenhuma mensagem enviada. Eu disse que isso me deixou desconfortável, que ainda a amava e que ela não precisava ficar insegura. Continuo flertando bastante com ela. Eu nunca deixo ela esquecer o quanto é bonita. Mesmo com a preocupação me consumindo por dentro nesta última semana, fui gentil e sempre reafirmei isso. Ela disse que estava insegura com o corpo de grávida. Achava que eu não sentia mais atração por ela. Ficava com pensamentos insistentes de que eu estava tendo um caso. Não é verdade. E disse que nunca sairia com outros homens. Ela disse que, como estava usando para um propósito tão inocente, não achou que precisava me contar nada. Eu sei muito bem qual é a intenção do Tinder. Nem todos usam as coisas para o propósito original. Quando você já esteve em um casamento, tende a dar o benefício da dúvida ao cônjuge, especialmente se ele apresenta o que considera uma prova substancial.
Ela realmente não me acusou de ser a causa da insegurança dela. Ela sabe que está sendo irracional e admitiu isso. Eu pedi para ela apagar e ela apagou na hora. Ela disse que se eu ainda estivesse paranoico, podia bisbilhotar o celular dela às vezes, sem permissão. Respondi que não pretendia fazer isso. Eu não quero porque não quero ser esse tipo de marido. Vamos começar a terapia de casal, mas acho que vamos ficar bem. Só espero que ela recupere a confiança logo. Ela não tem motivo para se sentir insegura. Por fim, eu já fiz um teste de paternidade e pretendo fazer com qualquer filho que eu venha a ter. Ele é meu filho, nunca houve dúvida. Falei pra ela que queria um teste logo de início. Não por insegurança, mas porque queria ter a mesma certeza que ela de que ele era meu filho. Ela concordou totalmente. Fizemos o teste. O meu. Obrigado. Bom pra você, OP. Você a confrontou e ela se abriu na hora. A menos que tenha outro celular escondido. Mas então, por que teria Tinder nesse? Acho que ela está sendo sincera com você. Terapia de casal é boa ideia e talvez ela devesse fazer individual também. Ele deseja o melhor para vocês dois no futuro. OP, obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos para o próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit AMD Echo e é do usuário Meowcat123490. Sou Rachel por dizer ao meu namorado para não vir mais aqui se ele não vir morar comigo? Eu, mulher de 19 anos, e meu namorado, homem de 19 anos, estamos juntos há quase 2 anos. 1 ano e 10 meses. Para contextualizar, me mudei para meu apartamento de 1 quarto há 6 meses. Moro sozinha, pago minhas contas e compro minha comida. Meu namorado vem aqui todos os dias. E não estou exagerando, ele literalmente está aqui todos os dias. Eu chego do trabalho e quando saio do banho, ele já está no apartamento. No início, eu não ligava muito porque ficava animado por ele me ver todo dia. Porque antes disso, ele me disse que não queria passar muito tempo comigo, que isso era demais para ele. Então eu fiquei animado e feliz que ele queria estar comigo. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Bem, avançando um pouco, eu percebi um aumento nas minhas contas. Só no mês passado, minha conta de serviços públicos aumentou em $70. Se isso foi por causa do clima ou por causa dele, eu não tenho certeza. Mas ele tem estado lá mesmo quando eu não estou. Ele tomou banho, assistiu TV, eu não sou muito de assistir TV, e ele deixa as luzes acesas. Sem contar que ele usa o banheiro o tempo todo, às vezes 3 vezes, então tem isso. E além disso, meus mantimentos estão acabando mais rápido do que eu gostaria. Compro mantimento só pra mim a cada 2 semanas, conforme meu pagamento. Eu compro um pacote de Coca-Cola, 12 latas, e isso deveria durar o mês inteiro, já que eu não bebo muito refrigerante. Mas veja só, está acabando em 2 semanas. Por quê? Bom, um exemplo de quando ele bebe todos os meus refrigerantes é quando estamos assistindo TV. Ele pede pizza e enquanto comemos, se oferece para pegar uma bebida para mim. Pedi para ele pegar uma água para mim e ele pegou um refrigerante para ele, o que não me incomodou, já que não bebo refrigerante com frequência. Ele toma o primeiro refrigerante e depois se levanta para pegar o segundo. Ele volta para a mesa e bebe o segundo. Eu estava visivelmente irritado, mas não disse nada. Aí ele se levanta de novo e vai até a geladeira pegar um terceiro. Eu rapidamente interrompi ele e disse: Não. Se você está com muita sede, pode tomar uma água. Você não vai beber todos os refrigerantes que acabei de comprar. Aí ele diz: O que é isso? Você é minha mãe. E eu falo: Ah não, sou sua namorada e fui eu que comprei os refrigerantes, não você. Quando eu quiser um refrigerante, quero poder tomar um. E ele veio se sentar. Ele estava bravo. Eu sei disso porque ele faz aquela coisa de travar o maxilar e ficou um tempo sem falar comigo. Depois disso, percebi que ele realmente só está morando aqui sem dormir aqui. Ele come toda a minha comida e bebe minhas bebidas e usa água, luz e outras contas da casa. Então eu pensei cuidadosamente no que queria dizer e escolhi as palavras certas. Quando ele veio no dia seguinte, eu puxei o assunto. Por que você não se muda pra cá comigo? E ele simplesmente disse: Não, eu não quero. E eu fiquei tipo: O quê? Por quê? Você basicamente mora aqui sem dormir aqui. Você está aqui todo dia e usa todas as minhas coisas. Sei que não deveria ter perdido a cabeça, mas isso me surpreendeu. A justificativa dele foi: Quero terminar a escola, o que eu entenderia se ele estudasse, mas não está. Ele perdeu o prazo de inscrição nas aulas e não está matriculado como lembrei a ele. Depois disse que não quer morar em apartamento e sim em casa. Então eu disse: Nós temos 19 anos, não estamos estabelecidos e não temos dinheiro guardado para uma casa. Você precisa ser realista. A gente pode até conseguir uma casa eventualmente, mas um apartamento faz parte desse passo.
E aí ele respondeu: eu simplesmente não quero sair de casa. Eu gosto de não ter responsabilidades. Essa foi finalmente a resposta verdadeira. Falei pra ele que se não queria sair de casa para me ajudar, então não poderia vir aqui todo dia e teria que ficar mais tempo na casa dele. Já faz uma semana desde essa conversa e ele ainda está vindo aqui todo dia e eu não sei o que fazer. Eu adoro a companhia dele, mas eu não posso bancar isso. Ainda não entendo bem a resposta dele e tento respeitar, mas parte de mim pensa: se fosse outra pessoa, ele aceitaria morar junto? Iria apoiar essa pessoa? Ou será que ele só não vê futuro comigo? Não sei o que fazer. Qualquer conselho é bem-vindo. Bom, OP, a primeira pergunta seria: como ele está entrando na sua casa quando você não está lá? Se você deu uma chave para ele, então essa é a primeira coisa que eu tiraria, a chave. Em segundo lugar, eu diria: tudo bem, você não quer se mudar, mas quer vir sempre ou todo dia. Então precisa contribuir. Aqui está o orçamento. Veja quanto custa para mim. Isso é quando você tem que pagar de contas e mantimentos. Agora, é claro, essas duas coisas partem do princípio de que você quer continuar em um relacionamento com esse cara. Se após refletir você perceber que não vê futuro com ele, é melhor seguir em frente. OP. O que vocês acham? Contem aí nos comentários e agora vamos ver os comentários da comunidade. Brundoma diz: tire a chave dele, ele só pode ir à sua casa quando você o convidar, você não está errada. What's My Password 73 diz: ele recebe todas as vantagens e nenhum estresse. Você está bancando a vida dele e que se é o melhor que ele tem a oferecer. Sinceramente, eu não deixaria ele se mudar. Ele pega tudo fácil, não pensa em como te afeta e acha que tem esse direito. É extremamente egoísta. Você vai economizar e ter paz sem ele. Pegue as chaves de volta ou troque as fechaduras. Você não está errada. Specific Committee 249 diz que você não está errada. Você não pode forçar alguém a se mudar se a pessoa não quiser. Mas primeiro, o que você é, minha mãe? Já bastava para eu dizer por que você não vai para casa da sua mãe de verdade e deixa ela te aturar. Sou um cara, mas o sentimento é igual. E o Traveled Hermit diz: você não vai querer morar com esse cara, confia em mim. Fale para ele ajudar financeiramente, já que faz ao menos uma refeição aí e aumenta suas contas de água e luz. Comprem no mercado juntos. Se ele acha que isso não é um pedido justo, então você está perdendo seu tempo com ele. Parabéns por ser tão autossuficiente e tão jovem. Isso é realmente algo de que se orgulhar, não do Eichel. Edição do OP. Todo mundo está perguntando sobre a chave. Quando fiz uma cópia da minha chave, ele estava comigo e sugeriu que deveria ter uma para emergências. Então, fiz uma cópia para ele também. Ele também não tem responsabilidades. A mãe dele paga o carro, a gasolina e as roupas dele. Estou levando em consideração os comentários de todos, e isso está me abrindo bastante os olhos. Vou tentar conversar de novo hoje à noite e aviso vocês depois. Bem, a comunidade percebeu o que estava acontecendo e explicou para Op, e aparentemente isso fez sentido para ele. Então agora vamos para a atualização para ver como essa história termina. Nós conversamos. Isso acabou de acontecer, então estou exausto. Desculpe se a atualização não for das melhores. Peguei a chave dele, como muitos sugeriram. Eu disse para ele que até ele aprender a me ligar e perguntar se pode vir, ele não vai ter a chave. Também acrescentei que a chave é só para ser usada em emergências e que eu não acho que ele deveria tê-la. Ele concordou e explicou que estamos em momentos diferentes. Tenho apartamento, renda estável e responsabilidades. E ele morando com os pais, sem despesas. Ele então começou a colocar a culpa em mim, dizendo que era muito caro e que eu não deveria ter saído de casa, mas eu não tive escolha de sair. Isso foi imposto a mim. Nós discutimos sobre isso por um tempo. Ele sugeriu que eu controlasse melhor meu dinheiro, mas eu literalmente não gasto nada além do que eu preciso. Eu tenho uma entrevista para um segundo emprego amanhã, assim posso começar a conseguir pagar pelas coisas que eu quero. Mas isso não vem ao caso. Foi uma besteira e pareceu que ele estava desviando do assunto. Nós discutimos mais um pouco e acabou comigo dizendo que ele é uma criança que não quer crescer agora e eu não quero isso ao meu redor para sempre. Obrigado pelo apoio e palavras gentis. Isso significou muito e me ajudou a ver o que não via antes. Fico feliz por ter buscado ajuda aqui. Bem, OP, acho que você tomou todas as decisões certas. Você precisa começar a viver sua própria vida, como já está fazendo, e não carregar um cara que claramente não quer isso. Então, desejo tudo de melhor para você, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário Flaman1991. A amiga da minha esposa a insultou e eu tenho retribuído aos poucos.
Então a amiga da minha esposa se casou há alguns anos. Ela fez disso um evento de 3 dias, com várias refeições e 2 cerimônias, tudo com códigos de vestimenta diferentes. O primeiro dia foi um jantar que começou às 21 horas e durou 3 horas, e depois ela ainda obrigou todo mundo a ir dançar. Participamos da refeição, mas por ser dia de semana, dissemos que não poderíamos dançar. No dia seguinte, no brunch dela, ela contou o quanto se divertiram dançando e como até pessoas idosas e crianças foram. Eu ignorei e sorri. Então, 2 cerimônias diferentes aconteceram naquele dia, e finalmente o evento terminaria com outro brunch no terceiro dia. Nesse ponto já estávamos exaustos porque não somos muito de festa, mas queríamos ser gentis e participar. Então naquela manhã, antes do brunch, nós acordamos cedo e colocamos nossa quarta roupa para o evento dela. Minha esposa faz o cabelo e a maquiagem de novo pela 4ª vez, e nós vamos para esse brunch. A amiga dela nos cumprimenta e diz: "Oi, querida. Uau, você parece tão à vontade." Com um tom de julgamento na voz, insinuando que minha esposa não se esforçava, o que era besteira. Minha esposa tenta ao máximo deixar o acontecimento de lado e diz que foi só o estresse do casamento que a fez agir tão mal conosco o tempo todo. Mas eu decidi que a amiga dela é simplesmente uma idiota e vou retribuir isso aos poucos por anos. Desde então, em várias reuniões, eu dei a ela os seguintes elogios. Adoro como você não liga para a vaidade e adota um visual natural, sem se preocupar com a opinião dos outros. Você parece super à vontade. Eu já disse variações desse elogio várias vezes. Eu queria ter só a atitude de chegar a hora que quiser, mas eu sempre tenho que chegar na hora em tudo. E por aí vai. A melhor parte é que dá pra ver a cabeça dela funcionando enquanto ela tenta descobrir se estou elogiando ou não. Vou seguir fazendo isso até essa pessoa sair das nossas vidas ou até um de nós morrer. E essa é uma vingança mesquinha fantástica, OP. Muito obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não esqueça de clicar em inscrever-se.